Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 21 de janeiro, nós estamos recebendo com muito prazer a diretora de Planejamento e Criação da MKT Virtual, Ludmila Rossi, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O Jornal A Tribuna traz a manchete. Presídios sem estrutura dão força ao PCC, diz a entidade. Na Folha de São Paulo, mortes pela PM de São Paulo têm menor nível em 15 anos. No Estadão, déficit da Previdência sobe e vai a 50 bilhões em 2013. No Santa Portal, fizemos de tudo, lamenta Tico Santa Cruz com o fim da pista de Chorão. No site do BocNews, Santos, ministro apresenta propostas para reduzir problemas de acesso ao porto. No G1 Santos e região, mulher fotografa amigo na piscina e flagra ladrão. E no portal da UOL, mortes por policiais militares em São Paulo caem 39% em um ano. Chico. Muito bem, 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e no programa de hoje, nesta edição, nós vamos falar sobre tecnologia da informação, sobre empreendedorismo, sobre o papel das redes sociais, sua influência na vida de todos nós, no cotidiano da vida de todos os cidadãos. Essa nova realidade cria, inclusive, novos comportamentos socioculturais. E o maior exemplo disso são as jornadas de junho do ano passado, aquela onda de manifestações, de protestos que varreu o país e que, de certa forma, abalou todo o Brasil. Agora, mais recentemente, estamos tendo outra manifestação sociocultural, são os chamados rolezinhos no momento. No programa de hoje nós vamos falar sobre tudo isso, mais marketing virtual, enfim, uma temática atualíssima com a nossa convidada, que é a diretora de Planejamento e Criação da MKT Virtual, Marketing Virtual, Ludmila Rossi. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para essa terça-feira é de sol pela manhã, com aumento de nuvens no decorrer do dia. Há possibilidade de chuva no fim da tarde e à noite. A temperatura varia entre 22 e 32 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito na chegada a São Paulo pela Anchieta entre os quilômetros 13 e 10. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 9 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8 horas e 9 minutos. Participe do Jornal em Foque questionando os nossos convidados de hoje. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal BocNews está mais perto de você.
O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo, nas 9 cidades da região você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BocNews ao seu jornaleiro. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 21 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer a diretora de Criação e Planejamento da MKT Virtual, Ludmila Rossi, e o colega jornalista, professor, doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. Na temporada de verão, as praias ficam lotadas, mas nem todos cuidam do espaço como deveriam. Resultado, muito lixo na areia. O trabalho começa logo cedo para essa galera. 2 grupos com 20 trabalhadores cada são os responsáveis por varrer toda a faixa de areia da orla da Praia de Santos. O calçadão e os jardins também fazem parte da limpeza. Diariamente, 40 toneladas de lixo são retirados. O material varia bastante, mas é muito em função das chuvas, até vegetação que vem desprendida do mangue e muito resíduo sólido flutuante também, proveniente aí do estuário do canal. O estuário é cercado de vários outros municípios. Na água, a limpeza é feita por uma embarcação na entrada do canal do Porto, na ponta da praia. O restante do material é coletado quando a maré traz para a beira do mar. Existem 2 catamarãs que atuam na linha ali da entrada do canal do estuário, da balsa até a altura do canal 5, onde eles procuram cercar esse tipo de resíduo flutuante e tentam fazer essa ajuda de que esse material não venha a ser depositado na faixa de areia. A prefeitura implantou a Operação Verão de Limpeza durante a temporada. Até o carnaval, outros 40 homens limpam a praia também no período da tarde. Mas parece que o trabalho diário dessa força-tarefa para manter a praia limpa e saudável não está tendo o resultado esperado. Afinal, a população também precisa ajudar, descartando corretamente o lixo. Só para se ter uma ideia, uma bituca de cigarro leva em média 2 anos para se decompor, o plástico 100 anos e uma lata 5. A garrafinha de água, põe na sacolinha, joga no lixo, tá? Conscientizar sempre o pessoal para tirar, sempre, nunca jogar lixo no chão, sempre botar num cestinho ou botar numa sacolinha e jogar fora. Muito bem, esta reportagem de fato é absolutamente real, como se viu. Quer dizer, a população precisa colaborar mais no sentido de preservar as nossas praias. Afinal, é o nosso maior patrimônio, é a vocação natural da nossa região e por isso cabe realmente a preservação, um processo de conscientização, de educação da população nesse sentido. Aliás, a MKT Virtual, a Marketing Virtual, poderia, eu acho que já faz um trabalho nesse sentido, não faz, Ludmila? Bom dia e muito obrigado pela sua presença. Bom dia, agradeço o convite. A gente tenta criar consciência em uma série de aspectos, né, aqui na região, não nossa área de atuação, mas com conceitos mais holísticos e com certeza eu acho que é um tema que a gente tem que explorar, né? A preservação, a conservação, o olhar apreciativo sobre a cidade, né? Isso é bem questão ambiental, né? A questão ambiental também é fundamental, é o grande tema do momento, sem dúvida. Sem dúvida. A questão do meio ambiente. Fernando de Maria, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, Ludmila, Paula, telespectadores. Realmente esse é um assunto que sempre chama atenção, né? Porque a gente... É uma coisa curiosa, não sei se isso tem alguma explicação. Acho que as pessoas, quando muitas vezes estão em outra localidade, elas se sentem assim mais liberadas de fazer o que elas quiserem. Então a gente vê isso, eu já presenciei várias vezes, a pessoa está dentro de um carro e ela joga fora. Né? Às vezes gente da cidade mesmo, mas também muita gente de fora, né? E isso acaba sendo uma contribuição, uma forma, é uma questão cultural mesmo, ninguém vai saber o que está acontecendo. A CT multa, hein? Jogou, se pegar, multa. Se pegar, multa
se pegar, né? E na praia a mesma coisa, né? Então a gente vê, se você vai para outras localidades, aqui, especialmente no exterior, assim, eu estive recentemente numa localidade e assim, você não vê absolutamente nada, com gente de todos os lugares do mundo, possíveis e imagináveis, e é uma questão cultural mesmo, né? A pessoa vai lá, também tem os coletores para as pessoas jogarem os lixos, isso é importante também, né? Nem sempre isso também tem uma facilidade, que às vezes estão distantes, só estão nos postes, quando estão nos postes, né, que estão localizados os coletores, talvez maior possibilidade, facilitaria também a vida do banhista, mas infelizmente é simples. E hoje, até pela própria valorização, até nem as latinhas de alumínio, que antigamente eram tão coisas, hoje você vê latinhas e garrafas espalhadas que poderiam muito bem ser reaproveitadas. Você também tem, até a característica também está mudando um pouco. Você não tem tanto mais catador de latinha como tinha no passado. É interessante isso daí, isso tem uma influência direta também na questão ambiental, do recolhimento dos detritos na praia. E agora, se você se sente dono da cidade, né? Você tem que se sentir dono da cidade, né? Tem tudo a ver com empreendedorismo, né? Aliás, o tema hoje é empreendedorismo, é tecnologia da informação, redes sociais. E nesse sentido, Ludmila, eu gostaria que você falasse, informasse os nossos telespectadores um pouco a respeito do trabalho da MKT. MKT é marketing virtual, correto? Se você falasse um pouquinho, uma empresa que já está funcionando em Santos há mais de uma década, uma empresa exitosa, que tem recebido aí diversos prêmios, gostaria que você falasse um pouco a respeito da MKT. MKT em Santos é um caso muito de amor, né? A gente está em Santos, né, há 13 anos, mas a gente não se limita a Santos, né? Isso eu acho que é um fato bem interessante da MKT. A MKT começou como uma empresa de tecnologia e depois foi expandindo as suas áreas de atuação, desde projetos de inovação, projetos de criatividade, projetos autorais e culturais, e hoje a gente tem inclusive uma área de educação que já se desmembrou numa outra marca, numa submarca. Então, hoje a MKT a gente pode chamar de um grupo com várias iniciativas, né, embaixo delas, e essas iniciativas vão de criação, inovação, tecnologia, games, curtas e filmes, tem uma porção de Ou seja, na área da comunicação, tá certo? É bem abrangente. Fernando de Maria. É abrangente. Inclusive, a MKT está completando o TIP, que é um novo espaço aí nesse sentido, está completando 3 anos nesse sentido. O que vem a ser o TIP? TIP é... O TIP é a nossa iniciativa de educação, né? A gente chama o TIP de... A gente evita chamá-lo de espaço, a gente chama o TIP de uma atmosfera, né? Então a gente quer que ele não fique só restrito à metragem enquadrada dele. Mas lá no TIP a gente meio que abre o conhecimento que já existe dentro do MKT e aproveita todo o networking de mercado que a gente tem para trazer profissionais incríveis para Santos, para palestrarem, darem workshops aqui. E tudo que a gente faz tem um foco muito intenso em promover uma contrapartida social e de conhecimento para a região, para fortalecer a camada da comunicação como um todo. É um projeto meio ambicioso, mas aos pouquinhos a gente tem conseguido fazer grandes coisas. E para o aniversário da cidade, vocês estão preparando alguma coisa especial, né? Que são vídeos voltados para pessoas empreendedoras da cidade, né? Exatamente. Você explicasse melhor sobre isso daí. A MKT tem uma iniciativa que é surpresa, né, para o aniversário de Santos. Essa a gente ainda não divulgou, só vai ser divulgada no dia do aniversário mesmo. Mas o TIP a gente já colocou alguns teasers, já tem um teaser no ar. A gente fez uma websérie, né, são 15 episódios, nessa websérie chamada Inspira TIP, que já tem parte do teaser lá no YouTube. A gente buscou mapear pessoas e histórias inspiradoras em Santos, porque às vezes tem um lugar aqui que você ama e você não conhece a história que existe por trás daquele empreendimento, né? Então a gente sempre fala na MKT que antes das coisas, dos objetos, existem as histórias. Então a gente procurou pegar um recorte local inicialmente, entrevistou uma porção de pessoas que são agitadores culturais, empreendedores, e vamos divulgar um episódio por semana. Está bem interessante, tem muita lição e muita gente aqui em Santos que a gente nem imagina. É bem o espírito jornalístico, né? Por trás de tudo isso. Agora, vocês também são, evidentemente, empreendedores, Ludmila. E nesse sentido, eu gostaria
queria que você, embora jovem, mas já com 13 anos à frente da empresa, que tipo de recomendação vocês da MKT ofereceriam para os jovens empreendedores? Que essa é uma característica do jovem de hoje. O jovem quer empreender, ele quer ser dono do próprio negócio, né? Diferentemente de gerações anteriores, quando as pessoas buscavam a tranquilidade de um bom emprego, enfim. Hoje o jovem quer empreender, ele é ousado por natureza, impulsivo. Que recomendação você daria a um jovem empreendedor que está tentando entrar no negócio? Putz, não sei se eu já tenho Com certeza esse crédito, né, para dar uma dica para alguém que quer empreender, mas eu acho que tem que começar e não existe hoje muita teoria que você consiga se arraigar a ela e aplicar na prática. Você tem que tentar, você tem que ter muita disposição para tentar. Vontade, esforço. Vontade, esforço, disposição, não ter preguiça, né? Porque ao mesmo tempo você não pode ficar só assim, eu quero empreender e isso ser só uma ideia, né? Você tem que ver na prática como você faz isso. E quem quer empreender de verdade, não espera a situação perfeita, ideal. A pessoa consegue empreender mesmo sem ter uma empresa. Então, assim, quem quer empreender tem que começar, agora, nesse minuto. Sim. Eu acho que essa é a correr atrás dica. do sonho. Correr atrás do sonho e empreender para valer onde está hoje, né? Você pode trabalhar em algum lugar e ser um empreendedor mesmo assim, dentro de onde você trabalha, ou tendo um projeto paralelo, ou criando ações pessoais. É não esperar, você tem que começar imediatamente. Quem quer empreender tem que fazer isso. Ludmila, até dentro da questão do empreendedorismo, dentro da sua área e áreas afins, obviamente, essa área de TI, de tecnologia da informação, e as áreas correlatas que estão no entorno. Como é que está Santos dentro desse panorama, né, em termos de geração de empregos? Existe potencialidade, porque pode ser uma prestação de serviço, pode dizer que é uma indústria não poluente, uma indústria que você pode reunir em qualquer espaço, né? Então isso facilita também nesse aspecto. Como é que está Santos nesse cenário? Existe um trabalho no Sebrae também nesse sentido, né? Tinha também a incubadora de empresas também nesse sentido, nós vamos ter o parque tecnológico. De que maneira isso está se construindo, não sei. Hoje, inclusive, eu tenho uma reunião com o pessoal do parque, né, que é uma iniciativa bem importante que vai ser consolidada, eu espero, nos próximos meses. Eu acho que essa pergunta tem tudo a ver com a economia criativa. Independente da gente estar falando da área de tecnologia ou não, é economia criativa. A gente abraçou a economia criativa como uma causa logo que a MKT surgiu, porque basicamente a gente tinha que evangelizar, antes de vender o nosso serviço, a gente tinha que evangelizar sobre todo o nosso mercado. É super importante, eu acho, que existam políticas públicas, que existam o próprio varejo, as próprias indústrias ricas, né, da cidade, passem a valorizar e entender mais a economia criativa realmente como uma fonte de crescimento e um potencial de crescimento que não está ligado ao produto físico, né? Como você falou, é não poluente. Então, eu acho que eu muito me orgulho assim, de estar inserida dentro dessa indústria, de estar colaborando para ela e de estar contribuindo com a cidade de Santos ser um polo mesmo. Eu acho que ainda não é. A gente tem muita gente criativa, assim, a quantidade de profissionais talentosos que saem de Santos para trabalhar com tecnologia, cinema, design, publicidade, assim, é estrondosa. E é uma pena que essas pessoas não permaneçam aqui. Então, eu acho que a MKT e muitas outras empresas fazem um esforço grande para se manter aqui, para continuar pagando o ISS aqui na região, porque migrar para São Paulo, teoricamente, seria o caminho mais fácil. Tem muita coisa interessante acontecendo aqui, mas eu acho que a gente ainda está bem longe de ser um polo para valer, assim. Quais exemplos positivos que estão acontecendo e o que é necessário para efetivamente ter uma potencialidade
assim como acontece em Recife, no Porto Digital, né, que eu acho que é um grande exemplo isso daí, e é um processo relativamente recente, de que maneira isso daí também, o que precisa aqui para a gente ter, e essas pessoas, que muitas pessoas, em vez de saírem daqui, ficarem aqui, e isso gera, porque até pelo padrão financeiro também é um padrão relativamente bem interessante também nesse aspecto, de que maneira isso pode ser feito dentro dessas políticas públicas, como sugestão? Olha, assim, eu até comentei isso com o pessoal do Parque Tecnológico, né? Uma coisa curiosa que a gente notou na questão do Parque Tecnológico foi que a área delimitada, ela não inclui nenhuma das empresas, ou uma, acho que só, das empresas que já estão fazendo um bom trabalho aqui. Nenhuma, assim, basicamente é isso. E nem eu, nem nenhum dos meus colegas empreendedores vai deslocar a sua empresa de lugar para se beneficiar disso. Então, tem que ter uma solução para ver como a gente que já está na batalha e na estrada há muito tempo vai brincar de parque tecnológico também, porque quem está fazendo um trabalho há bastante tempo também quer fazer parte da festa. A outra questão não é uma questão de políticas públicas, mas eu acho que a cidade de Santos precisa ter uma ruptura aí de cultura, que a gente tem muita questão da colonização portuguesa, do acúmulo, não, vamos ter milhões de imóveis, vamos ter milhões de coisas. E eu acho que essa camada de empreendedores que está chegando agora não tem que pensar assim. Então, tem que existir, a gente precisa ter formas de educar os compradores de serviço sobre a valorização de serviço, né? E não é só valorizar o carro, o imóvel, a roupa legal, o produto de consumo. Tem que valorizar a prestação de serviço como um todo. Eu não estou falando só de mim, eu estou falando do cara que instala ar-condicionado até o marceneiro. Isso é economia criativa também, se a gente for pensar. O marceneiro, ele faz parte da economia criativa. Então, acho que é uma mudança cultural também. Porque nós vivemos, ainda por força da nossa própria formação, isso vale também para a universidade, que é a formação da academia. Valoriza-se muito a academia, ou seja, o título de doutor. E a visão econômica não difere muito disso, é sempre uma visão patrimonialista, ou seja, eu vou acumulando patrimônio. Não é à toa que o Brasil é o país onde há a maior concentração de renda. E Santos não é diferente disso. E considere mais um aspecto, Ludmila, nós temos 20% da população da chamada terceira idade, de idosos. Então, há uma resistência natural a essa economia criativa, a esse grande movimento que está surgindo e que o país inteiro está acompanhando. Agora, no contexto dessa discussão, Ludmila, eu gostaria de colocar o seguinte: como é que vocês avaliam a questão da formação do profissional? Vocês devem receber, devem trabalhar com muitos jovens. Esses jovens vêm formados, vêm bem formados ou não? Olha, tem uma questão aí bem interessante que ontem eu até estava escrevendo sobre isso, assim. Quando o cara chega para fazer uma entrevista e ele usa a formação dele como escudo, putz, aí você já tem que pensar duas vezes. Ele tem que usar a formação dele como uma das armas, mas existe todo um histórico, um desenvolvimento intelectual, uma visão holística que não dá para você construir numa formação, durante uma formação. Você tem que construir isso com repertório cultural, com uma dieta cultural, com coisas que necessariamente não dá para o jovem esperar que a universidade ou que os centros de formação ofereçam isso para ele. São coisas que ele tem que correr atrás e empreender. Ele precisa ser estimulado para isso também, né, Ludmila? Um jovem não vai, evidentemente, nenhum jovem, nós como professores universitários percebemos isso claramente, nenhum jovem sem estímulo, sem incentivo, vai buscar conhecimento cultural, tá certo? O conhecimento cultural, estamos falando de alguma coisa mais séria, mais profunda, não aquela coisa superficial, conhece alguma coisa de cinema, alguma coisa de literatura, de televisão e vamos ficando por aí. Não, ele precisa ser incentivado e estimulado para isso. Isso não nasce, não é de nascença. Ser conectado a boas referências, porque quando você
acessa boas referências, isso não se torna um fardo, né? Isso se torna um processo estimulante de educação. Eu vejo muita gente talentosa, eu vejo que essas pessoas talentosas aumentam o potencial de formação de uma forma gigantesca, mas o nosso, pelo menos o nosso critério de seleção lá, nunca está ligado ao diploma, sempre está ligado à atitude, ao mindset, à visão de mundo, à história pregressa. São muitos fatores e a formação é só um canal e uma dado arma. a mais. Muito bem, peço licença, Ludmila, Fernando, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida no Jornal em Foque. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana, você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Vem aí, Carnaval 2014. Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 21 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer a diretora de Planejamento e Criação da MKT Virtual, Marketing Virtual, Ludmila Rossi, e o colega jornalista, professor, doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, Fernando de Maria. E agora nós vamos ver uma pergunta de um telespectador, não é isso, Paula? É da Ana Helena, ela é moradora da Ponta da Praia, Chico. Ela está participando do programa através do e-mail je@enfoquecom.com.br, onde você de casa também pode participar e interagir com o programa. A pergunta dela é para a Ludmila, é a seguinte: qual o diferencial da MKT que desperta tanto interesse nos jovens da cidade de Santos, não só da cidade de Santos, mas da região, né, Ludmila? Eu acho que o fato da gente conseguir fazer projetos fora da nossa região, mas morando aqui nessa cidade incrível, é um diferencial, né? Ou seja, o profissional ele tem a possibilidade de estar em contato com projetos que vão contribuir para a carreira dele e são projetos diferentes, né? São projetos às vezes grandiosos, né? Isso é bem interessante. Eu acho que a gente oferece um ambiente bem fora do comum, né? Apesar de todo mundo entrar, ver as fotos, achar que é a Disney, não é a Disney, né? É trabalho, tem trabalho pra caramba, assim. E eu acho que assim, a gente conseguiu desenhar, através da nossa comunicação, através do nosso espaço físico, uma empresa que eu sempre quis, que eu gostaria de trabalhar, né? Foi uma das premissas, assim, quando a gente começou o negócio, ter uma empresa onde a gente também gostasse de trabalhar, né? Então, eu acredito que sejam alguns fatores. O lugar é incrível, quem não conhece... É assim como o Google, a estrutura é incrível. Não? Alô? Mas, olha, estamos aproximando. Ela é design de interiores, então eu já tive o prazer de conhecer, até é legal, interessante essa pergunta e o que você está falando, Ludmila, porque eu já tive o prazer de conhecer o lugar. Realmente, é um lugar muito diferente, é imenso, né? É um vão, uma sala muito grande
E alta tecnologia mesmo, a decoração, tudo facilita e favorece. Eu acho que é bem o tema mesmo, empreendedorismo, é você trabalhar num lugar que você se sinta confortável também. Né? Os jovens dizem isso mesmo. A pesquisa mostra a recente pesquisa mostra que os jovens gostariam de trabalhar no Google, por exemplo, por esse ambiente. Daí a pergunta, a relação com a MKT. Exatamente. Bom, eu não sei Google se a gente regional, não? Lá. Todo mundo fala isso, mas eu não sei se a gente está nesse patamar ainda. Mas assim, a gente, quando foi realmente montar, a gente colocou ali todo o empenho realmente para que fosse um lugar muito confortável e agradável de se trabalhar. Quantos funcionários tem a MKT? Somos 42 pessoas no total. São 40 funcionários e 2 sócios. Fernando Maria. E aí, dentro dessa linha de economia criativa, é importante que vocês entraram agora numa outra seara, recentemente ganharam prêmios, que é a seara de jogos, de games, que também é um outro mercado que tem uma potencialidade enorme. Eu gostaria que você falasse melhor, né? E assim, foi recém-lançado e até deu um resultado, já prêmios aí, muito interessante. Sim. A própria área de games, né, que a gente criou um selo, uma outra marca que é a Mucutu, é uma iniciativa de intraempreendedorismo, né? Mucutu, o que vem a ser? É a MKT também, MKT, né? Só que a gente botou umas vogais ali no meio. E é uma pra ficar produtora? Divertido. É um estúdio de games. Estúdio de games, só? Acho que é a única empresa aqui da região que investe nessa área. Que eu saiba, sim. Eu até estou querendo descobrir outras pessoas para trocar, porque é uma área muito nova no Brasil, inclusive. São poucas empresas e estúdios que estão estabelecidos e conseguindo se viabilizar no Brasil nessa área. Então, a Mucutu é um exemplo de empreendedorismo, né? São pessoas ali dentro que tinham uma ideia, que tinham um sonho. A gente começou a empreender em conjunto com essa equipe e a nossa ideia ao longo desses próximos meses é desenvolver modelos de negócios onde esses colaboradores que têm essa vontade, esse potencial, eles consigam ganhar diretamente como se conosco. Fossem sócios aí nessa... Nesse contexto... Uma sociedade, uma associação. A gente ainda não sabe o assim. Modelo, mas é uma coisa que a gente sabe que é inevitável. Dentro da Mucutu, quer dizer, também há produções cinematográficas, porque vocês têm prêmios do Curta Santos também, né? Produções audiovisuais. Enfim. Vai parecer engraçado, mas a área de vídeos tem um outro nome. Tem uma outra empresa. É Mocotó Filmes e Histórias. É Mucutu e Mocotó. É uma outra marca. Dupla Caiçara. Que também é uma iniciativa lá. A gente tem um profissional lá, que é o Cauê Nunes. Ele é um cara que ele trabalha com a gente há 5 anos, eu admiro muito o trabalho que ele desenvolve. E ele trabalhava numa determinada área, só que o negócio dele é cinema, é vídeo, né? Então, a gente conseguiu trazê-lo para essa área, montar uma nova iniciativa e tem dado super certo, assim. E vocês ganharam um prêmio no Curta Santos, né? Sim. A nossa relação com o Curta Santos é uma relação de longa data, assim. Ano passado a gente ganhou uma menção honrosa com o clipe do Pélico e já ganhamos prêmios no Curta Santos por conta de 2 clipes do Charlie Brown Jr. que a gente realizou. E a gente fez um curta-metragem experimental lá, que é uma grande piada, na verdade. A gente tem muito bom humor, assim, no nosso dia a dia. Tem que ter. Que é o Funcionário Zumbi, né? Esse é um projeto da MKT que pouca gente conhece, mas a gente fez meio que uma crítica ao próprio sistema, né, de empregos, e gravamos esse curta lá na MKT em 12 horas, foi uma coisa experimental, super rápida, e o pessoal do Curta Santos, os críticos que vieram para cá adoraram, foi bom, interessante. Que legal, né? Então, voltando até a questão dos games, Fruit and Tales, né? Queria falar quais são as etapas que vocês se organizaram junto com uma grande empresa internacional que já se mostrou interessado também. Eu queria mais detalhes, porque é uma área que tem uma potencialidade e é praticamente inexplorada aqui, né? Pelo menos. Assim, a área de game, fazer jogos, na verdade, compila tudo que a gente aprendeu ao longo dos últimos 13 anos. Então, assim, compila a parte de planejamento, de ideação, de tecnologia, de som, de animação, tudo que você pode imaginar dentro da comunicação, a área de games ela consegue concentrar.
Nós criamos um jogo, desenvolvemos uma mecânica, desenvolvemos uma história para esse jogo. Esse processo começou no começo de 2012. A gente acabou participando de algumas rodadas de negócios e de eventos em São Paulo. Nesses eventos a gente acabou conhecendo um grande publisher. O negócio não se concretizou, mas a gente teve uma situação que deixou a gente muito contente, muito otimista em relação à área de games, que a Xilingo, que foi a mesma empresa que lançou o Angry Birds, eles começaram uma conversa conosco para o lançamento do Fruits and Tales. Assim, foi pra gente um susto quase, né? O jogo não foi lançado pela Xilingo, ele foi lançado de forma independente, aí por questões de modelos de negócio, né? Mas foi uma sinalização que deixou a gente muito otimista. O que nós estamos fazendo agora na área de games, a gente fez um soft launch do Fruits and Tales, que isso quer dizer um lançamento confinado a poucos contatos e poucas pessoas e no Brasil, ou seja, o game ainda não foi lançado de uma forma mundial, não foi. A gente deixou ele confinado à imprensa brasileira, não teve nenhum grande lançamento. Apesar de ter saído algumas coisas, teve muito download da China, enfim. Da China? Da China, assim, foi estrondoso. A gente ficou também bem impressionado. Mas o que a gente está fazendo agora na área de games é testar, teve esse soft launch, que foi o primeiro teste, e é testar modelos de negócios e formas de monetização de vários outros jogos que estão na gaveta e, se Deus quiser, vão acontecer esse ano. Aí vai ser a Mucutu. Aí vai ser um outro braço. Esperamos que ela crie vida própria a em breve. É uma empresa de sucesso, a Mocotó é uma empresa de sucesso, a TIP é uma empresa de sucesso, a MKT Quantas é um caso de sucesso, né? Quantas são? Assim, CNPJ são dois, né? Mas marcas, MKT, Mucutu, Mocotó, TIP e alguns projetos de conteúdo como o Juicy Santos. Né? Juicy Santos, que é um blog, que você também é blogueira, né? Exatamente. Escreve. Assim, até como... Juicy Santos, suco Santos. Exatamente, uma Santos suculenta, essa é a mensagem. Então, dentro desse aspecto, vocês sempre fazem, até pelo gancho do aniversário da cidade, vocês sempre fazem ações nesse sentido, né? Do próprio blog também. Você como blogueira, né? Que também dentro dessa... e atuando nas redes sociais, né? Dentro do panorama, né? Quais são os caminhos que você acha? O que está acontecendo com as redes sociais a ponto de a gente estar tendo situações aí que estão acontecendo e aí você, do rolezinho, não tem como não dizer sobre isso, porque tem uma relação direta, né, para a própria ascensão das classes mais baixas e o novo acesso. Como você analisa esse panorama e dessa evolução em tão pouco tempo, né, as redes sociais, se a gente for analisar, é algo desse século, efetivamente, né? Na prática é desse século, é muito novo. Bom, putz, essa pergunta tem muitas respostas, né? Para a gente, como prestador de serviço na área de comunicação, é excelente, né? A gente tem um público cada vez maior, uma plataforma cada vez maior, um poder de consumo cada vez mais interessante para os nossos clientes. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela barreira, né, às vezes, do empresariado não entender isso muito bem, né? Então, a gente tem clientes shoppings e alguns estavam, assim, basicamente em pânico, pedindo para a gente monitorar tudo o que estava acontecendo ali nas redes para poder tomar ações preventivas, né? Isso agora, recente agora. Sim, isso estou falando semana passada, tá? Eu acho que as redes sociais ajudam muito nessas questões preventivas, não só em relação aos rolezinhos, mas a direcionamentos de marca, né? A você mapear macro tendências, mas putz, é uma pergunta que tem tantas respostas. Eu só acho assim, eu acho que o problema é muito mais profundo, né, do que você ficar emitindo opiniões sobre esses assuntos, tanto sobre os rolezinhos quanto as manifestações do ano passado. São questões muito superficiais. Eu tento me colocar assim, qual é a minha visão como empreendedora, qual é a minha visão como
cidadã e qual é a minha visão como, digamos assim, jovem, né? Vamos colocar. Então, especialmente em relação às manifestações, você via realmente um movimento de pessoas muito próximas a você, que se posicionaram politicamente através daquilo. E eu encaro tudo isso como plataforma, assim como redes sociais são plataformas, rolezinhos são plataformas, manifestações são plataformas. Eu acho que é a forma mais fácil de entender tudo isso e aprender com esse momento que o país vive, assim. Não sei se eu respondi, mas... Eu acho que de qualquer forma, a sociedade ainda está amadurecendo tudo aquilo que aconteceu no Brasil, especialmente nas jornadas de junho do ano passado. Foi alguma coisa muito forte, muito intensa, e eu acho que isso ainda está sendo processado pela sociedade, pelo poder público. Sim. O poder público sentiu pela primeira vez no Brasil, desde as diretas já, quer dizer, o poder da manifestação popular, do clamor das ruas. E algumas medidas importantes para o país foram tomadas a partir desse movimento. Só que agora esse movimento, quer dizer, houve uma paralisação desse movimento, os rolezinhos vêm mais ou menos, não para substituir aquelas jornadas de junho, mas é um outro tipo de manifestação social, cultural, mais ligada a movimentos musicais, do funk. Eu queria comentar exatamente sobre isso, assim, né? É curioso, eu estava conversando com um diretor de audiovisual outro dia e uma das conclusões que a gente chegou na conversa foi a seguinte: existe muita crítica, mas a gente tem que lembrar que o garoto de classe média, e às vezes é classe média que não é baixa, tá? É classe média alta, e o garoto de classe média baixa, antigamente o sonho dele era ser jogador de futebol, depois foi ser DJ e hoje o sonho do cara é ser MC. Vamos resgatar isso, porque às vezes uma família que está fazendo críticas absolutas, né, aos rolezinhos está esquecendo que o filho que está trancado no quarto está cantando funk também e gravando vídeo para o YouTube para fazer uma tentativa de carreira na música. Famosinho, né, como eles dizem. Exatamente. Essa de fato é uma realidade e as pessoas têm que estar atentas. Eu acho que essas manifestações culturais, elas são sempre importantes e eu acho que as pessoas têm que acompanhar com atenção para que não façam uma análise precipitada e um julgamento e uma condenação sem conhecer de fato toda essa situação. Ludmila, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Santa Cecília FM, 15 anos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 21 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer a diretora de Planejamento e Criação da MKT Virtual, Marketing Virtual, Ludmila Rossi, e o colega jornalista, professor, doutor Fernando de Maria.
Ludmila, eu queria aproveitar este último bloco do nosso programa, passa bem rápido, somente quando as pessoas têm o que dizer, né, Fernando? A respeito da regulamentação das redes sociais. É algo que está sendo discutido no país inteiro, no Congresso Nacional, tendo em vista certos excessos, certos abusos que acontecem, mas é inegável a importância, o papel, a influência, a mesma dependência que hoje todo cidadão acaba tendo das redes sociais de uma forma ou de outra. Como é que você vê essa proposta de regulamentação? Olha, eu sou totalmente contra, assim. Eu acho que tem que ter consciência, criação de consciência, educação, antes de proibir determinadas coisas, regulamentar, fazer curadoria de conteúdo. Até porque eu acho que vai ser impossível. De uma forma ou de outra, é impossível controlar hoje. Eu já penso dessa forma. Eu sou totalmente contra. Eu acho que o que a gente conquistou não pode... A gente não pode retroceder, entendeu? Eu pelo menos, observo dessa forma. É óbvio que, assim, principalmente em relação às plataformas, né, que existem, cada uma tem suas regras, cada uma tem sua própria lei ali dentro, mas eu não acho que o governo tem que se meter nisso, não. Tem que deixar para a justiça no caso de excessos e abusos. Sim, porque também nós temos que pensar um pouco naquelas pessoas que são atingidas injustamente, violentamente, pelas redes sociais e por pessoas absolutamente, muitas vezes, que não têm, pessoas sem escrúpulos, desqualificadas, que se valem, muitas vezes, do anonimato garantido pela rede social para atingir a honra de quem quer que seja. Ou seja, isso precisa ser também protegido, preservado. E o caminho seria, evidentemente, a justiça, o judiciário, mas com regras claras. Sim. Né? Hoje está cada vez mais difícil, né? Assim, esse anonimato, né? Uma hora existe um rastro que você deixa, né? Está cada vez mais parecido, né? Com o nosso mundo físico, né? Você vai deixando pegadas digitais ali. Então, eu acho que realmente, quem abusa tem que ser punido igual existem as leis, mas regulamentar, fazer curadoria de conteúdo, proibir isso, aquilo, eu não acho que o governo tem que se meter nisso. Até cadeia, né? Manda pra cadeia, porque o vídeo quer dizer, umas coisas que extrapolam um pouco, né? Ludmila, dentro do cenário, né, que vocês fazem monitoramento das redes sociais para várias empresas, né? O que as redes sociais têm influenciado o comportamento das empresas, né? Ou de forma geral, porque agora são novos canais, né? Eu particularmente tive problema com uma empresa aérea que, primeiro, para você encontrar onde fale conosco era impossível. Você tem que entrar lá no espaço, aí depois que você manda o e-mail, não sabe se chegou, aí recebe e fala, não é esse e-mail, você tem que mandar para a agência, para a empresa, só que sem .com.br, tem que ser a .com. Eu falei, caramba, facilidade, né, para o cidadão. Como que as empresas elas estão se preparando, claro, várias estão se preparando, mas tem muitas que ainda vivem num mundo isolado em relação à questão das redes sociais e próprios sites nesse sentido? Ainda tem, mas ainda bem que a consciência está cada vez maior, né? O que a gente tinha que explicar antes do 0, a gente já explica do 5, já existe uma consciência maior. Não especificamente em relação a tendências que a gente mapeou com os nossos clientes, mas num aspecto geral que a gente observa é assim, o varejo se desnudou, né? O varejo sofre o impacto, não só de redes sociais, mas de canais digitais, né? Então, assim, hoje eu sei mais ou menos, né, quem é um pouquinho mais tecnologicamente avançado, consegue saber que um produto que está vendendo numa pequena loja aqui de Santos tem disponibilidade de venda no site da China por um preço muito menor. Então, você já consegue fazer comparações que desnudam o varejo, né? A questão do cara entrar na loja, geralmente de eletrodomésticos, tal, o cara já pega o celular dele e já faz uma comparação ali em tempo real e já negocia com o vendedor, dizendo, putz, não, mas aqui está mais barato, se você não fizer esse preço. Desnudou o varejo de uma forma muito impactante, assim. Enfim, eu acho que a ação preventiva, né, através das redes sociais é muito importante.
E as redes sociais têm um papel que aí eu acho que poucas marcas enxergam ainda no Brasil, que é um papel de educação do consumidor, né? Hoje, nenhuma marca pode se dar o luxo de simplesmente fazer uma venda. Tem que ter um processo de educação para depois uma venda se concretizar de uma forma bem feita e lucrativa. Então, eu acho que as redes sociais ajudam muito nisso e as marcas podem prestar mais atenção nessa questão de educar o consumidor. Ludmila, essa pergunta do Fernando relativa ao monitoramento remete a uma outra, especialmente neste ano que é um ano eleitoral, é um ano de eleições gerais, né? E, evidentemente, as redes sociais, a internet, enfim, tudo isso é cada vez mais importante, é até decisivo em algumas eleições. E, inicialmente, vocês da MKT fazem campanha política? Olha, a gente prestou alguns trabalhos, mas muito pontuais para pouquíssimos políticos, né? Pessoas que já foram políticos, mas campanha política... Vocês não fazem? Não está nos planos, no estatuto, digamos, da MKT, ou vocês estão abertos também a isso? Não é o tipo de trabalho que mais deixa a gente empolgado. Certo. Não é definitivamente. Eu acho que... E o que um político hoje precisaria de marketing virtual para ter êxito? Eu acho que ele precisa do que além ele precisa do conteúdo, na vida... né? Evidente. Exatamente. Ele precisa da mesma coisa na comunicação digital do que ele precisa no mundo real. Mas assim, ele precisa de uma disponibilidade. Se você quer fazer um trabalho de marketing político sensacional, é necessário disponibilidade, né? Não é colocar outras pessoas... Alguém para responder, exatamente, né? Para escrever, não é isso. E você tem que aprender com os grandes, né? Então, é realmente se expor ali com franqueza, honestidade e tem que responder perguntas difíceis. Eu acho que é o bom trabalho de marketing político. Tem que ser que nem o Obama, viu? Vai lá. A Dilma, o Twitter dela estava desatualizado. Estou tweetando, né? Infelizmente, é uma nova realidade. Aqui, Ludmila, a gente tem uma gama enorme de pequenos comércios, pequenas empresas, né? E esse cidadão, ele às vezes, para ele, questão das redes sociais, às vezes ele não tem acesso, né, comercialmente, fala assim, pô, eu não tenho comercialmente nesse aspecto, né? Como que ele pode se inserir dentro desse universo, né? Porque às vezes é uma coisa muito para as grandes empresas, tudo, mas a gente tem aí, desde o dono da padaria da esquina, né, que isso aí para mim não interessa, mas às vezes é um nicho, tem uma potencialidade. Como que ele pode se inserir nesse universo assim? Deixa eu agregar uma coisa, é caro? Não. É sem inserção? É muito mais barato do que o veículo voltado para o pequeno varejo, até porque você determina o quanto você quer gastar, né? Não existe uma tabela de preços, se a gente for pensar. Obviamente que é caro você contratar alguém para fazer a sua estratégia, né? Aí você está falando de consultoria, você está falando de outra coisa. Mas vamos supor, um pequeno empreendedor, ele tem condição de fazer um trabalho. Própria, sim, geralmente ele não faz algo muito bem feito por falta de informação. Mas se ele resolve, assim, se capacitar, na internet tem muita literatura, é legal você ter um cliente informado, né? É muito melhor do que você ter um cliente que você não possa fazer troca. É uma coisa que a gente recomenda muito, é que se o cara não tem dinheiro para fazer, faça tentativas, né? E já chega um pouquinho mais esperto para conversar, não com a gente, mas com qualquer fornecedor na área de comunicação. Então, assim, realmente... O que eu vejo, assim, tem que se refletir muito no que o cara faz no ponto de venda dele. Se o cara, às vezes, tem uma loja que é impecável, que tem toda uma preocupação com o atendimento, geralmente ele vai ter esse mesmo pensamento quando ele vai se comunicar pelos canais digitais. Se a loja dele é uma porcaria, ele não está preocupado se a vendedora trata mal o cliente ou não, se o produto está bem disposto ou não, geralmente isso vai refletir nos canais digitais dele. Então, assim... O cara tem que observar a estratégia física, do mundo físico dele e ver como replicar isso nos canais digitais. Eu acho que é o melhor que ele faz. Ele tem que começar de algum lugar, ele tem que criar essa consciência que é começar rápido para ele não ficar defasado. Em relação aos concorrentes, né? Tá certo. Ludmila, olha, você sabe, nós somos limitados pelo tempo e estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foque. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Jornal em Foque. Muito obrigado.
Eu que agradeço o convite, foi sensacional. Tá legal. Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela presença como comentarista, o colega jornalista Fernando de Maria. Agradeço a Ludmila Ross, Fernando de Maria, Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque a partir das 8h05. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.